Hype, uma das palavras mais ditas das palavras ditas do entretenimento. Todo mundo em algum momento já sentiu esse sentimento, seja ele em filmes, séries, mas vamos falar sobre o impacto disso nos games. A palavra hype que aqui estamos falando significa expectativa, o entusiasmo em torno de um jogo que vai lançar ou até mesmo um console, ou um jogo que já foi lançado e todo mundo está jogando. Sempre vimos como ponto positivo a existência desse termo, já que ter uma boa expectativa sobre algo que vai lançar não é ruim. Porém, todavia, esse hype pode mascarar problemas relacionados ao produto, exagero extremo ao produto final, Cyberpunk que o diga, mas também pode suprir muito mais do que o esperado, ou atender simplesmente ao esperado, fazendo assim o hype se tornar extremamente necessário para a empresa que for lançar um jogo, por exemplo, já que isso será de grande importância para os lucros e para o marketing em si. Hoje faremos uma análise e um dossiê do maior sentimento do entretenimento ultimamente, o hype. Primeiro vamos começar pelos jogos mais hypados que deram errado. Vamos começar por aí. A lista é gigante: Cyberpunk 2077, Watch Dogs, The Division, Anthem, Mass Effect Andromeda, Marvel's Avengers. Todos esses jogos tiveram excelentes pré-vendas e ótimas expectativas. Mas pegando um caso isolado, iremos analisar Cyberpunk. Sim, Cyberpunk, o Giga Shed dos jogos hypados. Quando falamos Keanu Reeves, E3, CD Projekt Red, criadores de The Witcher 3, só com isso o hype já bateu na lua. E essa foi a proposta da CD, já que estava embalada com o sucesso de The Witcher 3. E as pessoas, quando analisaram Cyberpunk, analisaram o histórico da empresa, nos dando confiabilidade sobre o que viria pela frente. O hype veio mais ou menos entre 2016 para 2017 e intensificou muito mais ainda na E3 de 2019. O primeiro trailer de Cyberpunk apareceu em 2013, com o jogo sendo lançado 7 anos depois, em dezembro de 2020, na sua versão Gold. Muito antes disso, o jogo foi adiado várias vezes. A CD Projekt Red prometeu aos consumidores algo jamais visto na indústria dos games, e o que vimos foi algo já visto na indústria dos games. Cyberpunk não teve nenhum fator surpresa na gameplay, e isso decepcionou uma multidão de pessoas que estavam hypadas com o jogo. No final das contas, percebemos que Cyberpunk, apesar de ser um jogo nota 7 sem os bugs, vendeu muito mais do que merecia, e do que foi entregue pelo simples fato do hype ter existido. Podemos resumir da melhor forma possível Cyberpunk: propaganda enganosa. Deveríamos ter chamado Celso Russomano ou Ben Mendes nessa situação. Através do exemplo de Cyberpunk, podemos perceber como o hype pode nos manipular. Expectativas demais, decepções demais, pré-vendas demais. Tudo isso e outras coisas são usadas de formas estratégicas pelas empresas. Cada dia aprendemos coisas novas e no dia de hoje estamos aprendendo que o hype é uma ferramenta poderosíssima para enganar o consumidor também, infelizmente. Agora os jogos que deram certo têm uma lista gigante também. Vamos citar o exemplo de GTA V. GTA V era quase certo que seria um sucesso em todos os aspectos: gameplay, gráfico e vendas, vendendo até hoje em média 165 milhões de unidades vendidas, um número histórico e estando na terceira posição dos jogos mais vendidos de todos os tempos. GTA V foi oficialmente anunciado em 2011 e lançado em 2013, um hype de mais ou menos 2 anos. Why did I move here? I guess it was the weather. Vimos trailers da história, a mecânica dos 3 personagens, como a cidade de Los Santos funcionaria e tudo saiu conforme o planejado, e o jogo é um sucesso até hoje. Porém, no meu ponto de vista, a Rockstar conseguiu saturar muito o jogo e esqueceu de citar GTA 6 nos últimos anos. Red Dead Redemption 2 não vendeu tanto como GTA 5, mas ainda é um exemplo de jogo que superou o hype, já que a história consegue ser melhor do que a história do primeiro jogo, que já era fantástica. Vamos agora observar como um hype começa e como ele se espalha amplamente. Tudo se inicia com gráficos maravilhosos, excelente gameplay de um novo jogo que está para ser lançado, por exemplo, uma franquia nova.
E também pode se iniciar por uma sequência esperada de um jogo famoso. Assassin's Creed 3 em 2012 foi um exemplo, que foi de longe um dos Assassins mais hypados pela mídia. E o hype vai se desenvolvendo pelo marketing da empresa, obviamente, mas principalmente pelo marketing boca a boca. Se muita gente fala demais daquele jogo, ou um streamer famoso começou a falar ou até mesmo jogar esse jogo, a ansiedade em volta daquele produto se inicia e o público vai abraçando pouco a pouco o hype. Quais os pontos negativos de estar hypado? Primeiro, precisamos entender o benefício. O benefício do hype é simplesmente o sentimento maravilhoso do que está por vir. Aquele jogo que tanto espera está chegando, e isso enche o nosso sistema nervoso de dopamina. Agora, se não sair do jeito que queremos, simplesmente viramos um doomer da noite para o dia. E escutamos Preciso Me Encontrar. Esse é o efeito reverso do hype. Isso nos leva a crer que o hype nos apresenta dois caminhos, um que aguardamos e outro que não queremos de forma alguma, tendo a entender que o hype não deve ser exterminado, mas sim controlado e administrado com extrema responsabilidade. Exemplo, espero um jogo e ele não foi do jeito que eu esperava. Usarei o estoicismo, pois já sabia dos riscos que eu iria correr. Até aqui entendemos que o hype é um fruto do marketing e pode ser usado para expectativas de coisas boas que irão lançar, ou simplesmente manipular os jogadores na maior crocodilagem possível. Novamente, mais um tema que divide opiniões. Alguns vão pensar que gerar exageradas expectativas pode gerar grandes frustrações. Pode gerar grandes frustrações. Outros irão aguardar ansiosamente sem pensar que o jogo pode chegar cheio de falhas. O fato é que ultimamente o hype mais nos frustrou do que o contrário. O lançamento de uma série de jogos com problemas é o principal fator sem dúvidas. E essa prática vem se tornando comum e nós vamos a cada dia nos acostumando com isso. E acredito também que a maioria está com os dois pés atrás com qualquer entusiasmo possível para um possível jogo, exceto alguns, obviamente. A mentalidade das pessoas deram uma mudada gigante em torno do hype, porém não deixamos de hypar ainda. Em um futuro distante, GTA 6 terá muito mais hype do que hoje. O ponto é que o hype não é errado de forma alguma, ele apenas não está trazendo nenhum benefício para a gente ultimamente. E esse é o ponto a se refletir. Tentar entender nosso cérebro é algo essencial para nós, principalmente nesse mercado de games que é tão volátil, que é cheio de surpresas e que vem nos apresentando cada vez mais poucas novidades.